Então, pessoal, vamos continuar nossa aula, parte 2 da aula 5. Então, falei ontem sobre terapia nutricional enteral, agora nós vamos falar sobre terapia nutricional parenteral. A terapia nutricional parenteral, ela é o tipo de terapia nutricional no qual nós utilizamos os vasos sanguíneos para introduzir os nutrientes que o paciente precisa. Por isso, que jamais, em tempo algum, por via endovenosa, administra-se café, leite, sopa, nada disso. Nenhum tipo desses alimentos são administrados por via endovenosa. O que é administrado por via endovenosa são os nutrientes que já vem pronto do laboratório, como se fosse um frasco de soro, para passar pelos vasos sanguíneos desse paciente. Aí nós vimos as indicações. É indicado quando esse paciente ele não tem a funcionalidade mais do trato gastrointestinal dele, principalmente do intestino delgado. Então, quando ele não tem mais essa parte funcionante, né, ele precisa dos nutrientes, aí é necessário uma nutrição parenteral. Quando mesmo depois que a gente passa uma sonda, esse paciente se alimenta, mas ele não consegue manter essa nutrição, ele não consegue ter uma resposta nutricional adequada, aí pode ser que o médico ele opte por uma nutrição parenteral para ter uma resposta mais rápida, porque enquanto a pessoa ela está mastigando, deglute, né? Aí vai para o estômago, passa pelo processo bioquímico todinho, aí chega lá no intestino delgado e absorve, aí que vai para as células. Na nutrição parenteral, esses nutrientes já estão prontos, já vão direto para a circulação sanguínea e, consequentemente, ser distribuídos para outras células. Então, é por isso que, às vezes, a nutrição parenteral também pode ser uma opção, tá? Então, nessas circunstâncias, o médico ele pode ter essas escolhas, mas, no geral, é realmente somente se o trato gastrointestinal estiver comprometido, com uma função, principalmente o intestino delgado. O intestino delgado comprometido, porque lembrem que é ele que faz o processo de absorção dos nutrientes e depois distribuição para as células, para a circulação. Então, se ele estiver comprometido, realmente ele não tem mais como fazer nada, não tem mais como trabalhar, como distribuir esses nutrientes, aí vai precisar de uma nutrição parenteral. Então, as principais vias de acesso para a nutrição parenteral são as vias periféricas e via central. As vias periféricas são aquelas que ficam mais distantes do corpo, ou seja, são aqueles vasos dos membros, os vasos sanguíneos dos pés, da perna, das mãos, dos braços. Então, essas são vias periféricas, são acessos periféricos. Via central são aquelas vias que ficam na parte mais central do corpo, mais próxima ao coração, subclávia, jugular, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, isso que a gente divide em relação aos tipos de acesso, aos tipos de vias para a nutrição parenteral. E é importante nós vamos verificar aqui a questão da via periférica. Via periférica, sempre lá no frasco que vem a nutrição parenteral do paciente, vem falando sobre a osmolaridade, tá? Uma dieta, uma nutrição parenteral com uma osmolaridade menor que 900, na via periférica, a osmolaridade ideal para ser administrada por essa via é inferior a 900 mols, tá? Então, é importante a pessoa ter cuidado em relação a isso, ao profissional, por isso que é importante que a nutrição parenteral ela seja administrada pelo enfermeiro, para ele ficar atento a esses detalhes, porque se for acima desses 900, esse paciente ele pode ter lesão dessa via, rompimento do vaso sanguíneo, inflamações, né, hematomas, então uma série de complicações podem acontecer. Por isso que é importante atentar para essa via periférica. A via central já suporta uma osmolaridade maior, tá? Por isso que, às vezes, o ideal, dependendo porque foi indicado uma nutrição parenteral, às vezes o médico ele vai optar por ser uma via central. Outra coisa importante, via periférica, quem faz a punção pode ser o enfermeiro, pode ser o técnico.
Mas a via central, quem faz esse acesso é o médico, tá? Então, só quem vai fazer esse acesso central é o médico. Outra observação, seja essa via periférica ou central, ela deve ser exclusiva para a administração de nutrição parenteral, ou seja, não é para eu administrar medicamento, não é para eu colher material de exame, sangue para exame, por essa via. Essa via é exclusiva somente para a administração de nutrição parenteral. Até porque vocês verão que se for na forma cíclica ou contínua, é uma duração de no mínimo 12 horas, que vai ficar programada essa dieta para ser administrada. Então, não tem condições de eu pegar, ficar parando essa dieta e ir lá na via que eu estava administrando esse nutriente e coletar material para exame e administrar medicamento, tá? Então, essas vias, elas devem ser exclusivas somente para a nutrição parenteral. Então, acesso periférico. O acesso periférico ele pode ser no braço ou na mão. Pode utilizar até a perna, dependendo da dificuldade que se tenha de acesso. Só é importante observar aqui, mesmo sendo periférico, é importante que seja um vaso mais calibroso possível para suportar. E lembrem, sempre ler lá no frasco a quantidade de osmolaridade. O ideal é que seja inferior a 900 mols para conseguir ser administrado por essa via periférica. Quanto ao acesso central, o acesso central é feito pelo médico, esse cateter é instalado por ele, e aí existem outras veias, mas geralmente vai ser feito o acesso ou pela veia subclávia, que é essa que fica aqui embaixo da subclávia, ou a jugular, tá? É uma dessas. Aqui o acesso tá pela jugular, pela veia jugular. Essa aqui tá na subclávia. Fica desse jeito mesmo, a gente só faz o curativo depois para cobrir. Mas o acesso é dessa maneira, ó. Entrou o acesso, tá aqui na veia subclávia e notem que está direto no coração. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com esses acessos, tá? E com a nutrição da via parenteral. Cuidados e observações em relação a essa via. Atentar-se para a via de administração utilizada, se é periférico ou é central, porque essa vai ser exclusiva. Para a forma como deve ser administrada, cíclica ou contínua, aí eu coloquei mais à frente a diferença entre uma e outra, né? Então, a contínua é aquela que o fluxo ele vai ser constante, sem interromper, e geralmente vai durar um período de 12 a 24 horas. Isso vai depender da tolerância do paciente, do quadro clínico que esse paciente se encontre. A forma cíclica é aquela forma geralmente utilizada para pacientes que fazem o tratamento a domicílio. Então, às vezes, ou seja, eu posso interromper essa dieta por um espaço de tempo e depois esse paciente ele retorna, sendo que o período da infusão geralmente vai ser de 12 a 18 horas. Então, tem essa flexibilidade em relação à administração cíclica. E aí, a gente, quando acompanha um paciente em relação à nutrição parenteral, a gente sempre verifica se é uma administração cíclica ou contínua. Geralmente, dentro do ambiente hospitalar, é uma contínua. A nutrição parenteral manipulada deve ser retirada do refrigerador 30 a 60 minutos antes da administração, até que fique na temperatura ambiente. Lembra, a nutrição que eu for administrar, os nutrientes que eu for administrar para esse paciente, eles vão ser administrados diretamente na circulação sanguínea dele. Então, não pode ser nada muito quente e nada muito frio, tá? Tem que ser na temperatura ambiente adequada para conseguir passar por essa circulação. Se for necessário, tira até 60 minutos antes, desde que você não tenha que passar uma nutrição muito gelada, ou aí a gente volta lá para a nutrição enteral, que é por sonda. A gente respeita a mesma regra, tá? Mesmo sendo por sonda. Não pode ser muito gelada, não pode ser muito quente. Tem que ser na temperatura ambiente. Isso vale para os dois tipos de terapia nutricional. A administração de nutrição parenteral será do tipo contínuo. A contínua ela deve ser por bomba de infusão, que aí vai controlar melhor essas 24 horas, tá? Bomba de infusão
É um aparelho que a gente geralmente tem no ambiente hospitalar que ajuda a controlar melhor o tempo e a quantidade de substâncias que serão administradas, não somente para nutrição, como serve também para administração de medicamentos. Isso vocês verão melhor na parte de farmacologia. O equipo será trocado a cada bolsa a ser infundida. Falei ontem do equipo para vocês, que é aquela conexão azulzinha entre o frasco e a sonda, ou o frasco e o catéter de acesso venoso. Então, esse equipo, ele deve, no caso da nutrição parenteral, ser trocado a cada 24 horas. Proceder à correta higienização da bomba de infusão, conforme procedimento de enfermagem. É importante que os profissionais que vão trabalhar, que vão fazer o procedimento de administração de uma terapia nutricional parenteral, ele tenha conhecimento, tenha domínio da técnica. Não é nada difícil, é só uma questão de observação, tá? Lembrem, terapia nutricional enteral é através de sondas. E aí nessas sondas você administra o suco, o café, o leite, né, a sopa. A nutrição parenteral, a terapia nutricional parenteral, NP, que às vezes é só assim que está no prontuário do paciente, NP, a terapia nutricional parenteral é através do vaso sanguíneo. Nesse eu jamais, em tempo algum, administro leite, ou café, ou suco, ou sopa, tá? Por vaso sanguíneo, o que vai passar é uma nutrição preparada em laboratório, estéril, que não vai trazer danos ao paciente e tem os nutrientes necessários que essa pessoa precisa. Sempre lembrem disso, por favor, não esqueçam. Esta responsabilidade está a cargo da equipe de enfermagem, tá? De nós controlarmos, observarmos quaisquer alterações que o paciente apresente no momento da administração dessa dieta ou mesmo depois. E é isso, pessoal. Em relação à nutrição parenteral, um assunto mais curto, parece mais curto, porém muito importante. Nunca, jamais esqueçam a diferença entre nutrição parenteral e nutrição enteral. Parenteral vai ser o uso das sondas. Enteral vai ser o uso das sondas. Parenteral vai ser o uso do catéter venoso, tá? Do acesso venoso. Nunca, nunca, nunca esqueçam. No prontuário, às vezes a gente coloca só NP ou NE. Aí, se for só NE, nutrição enteral. Então, esse paciente ele deve estar com uma sonda em algum lugar, ou pelo nariz até o estômago, ou pelo nariz até o duodeno. Se tiver nutrição parenteral, ou só NP, significa que esse paciente ele está com acesso periférico ou central, destinado somente a receber os nutrientes que vem preparado em laboratório, tá? Não é o leite, não é o café, não é a sopa, não é o suco, tá? Jamais. Tenham bastante cuidado com isso, ok? Então, só para nós finalizarmos, amanhã nós temos a nossa atividade final.